Boa noite para todo mundo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 19. Passe na reta final. Vamos dar prosseguimento. Nós paramos aqui. Eu vou voltar um parágrafo anterior só para dar uma clareada. Vejamos essa irmã, exclamou Anacleto, prontificando-se ao auxílio afetuoso. Observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. Detive-me em acurado exame na região mencionada e efetivamente descobri a existência de tenuíssima nuvem escura que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Expus ao novo amigo minhas observações, ao que me respondeu: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexo sobre as células materiais. Diferenciando aí, porque o perispírito ele suga a energia conforme a natureza emocional que nós mantemos no nosso ser. Não é à toa que está cheio de filme de vampiro. Somos os vampiros uns dos outros, né? Na linha tênue das energias interiores. O problema é que nós deveríamos ser centros de irradiação, como o próprio Sol. A diferença dos espíritos superiores para nós é que eles começam a se transformar em estrelas. E a maioria de nós ainda nos comportamos como planetas, que não tendo luz própria, necessita da irradiação dos outros para nos sustentar. Tendo mesmo esse comportamento no campo material, passando a ser maiores vampirizadores das energias alheias. Porque uma pessoa que não lava os próprios pratos, no sentido de contribuir com o equilíbrio da harmonia de um lar, por exemplo, passando a ser um sugador das energias, né, do outro, é vampiro. Isso que nós não precisamos ser peso na vida das pessoas. Eu lembro ainda, uma vez na minha vida, eu fiquei imaginando Jesus do meu lado, andando comigo. Eu tinha aquela visão dele, né, sempre do meu lado. Aí uma vez, quando eu comecei a fazer esse exercício, nós fomos fazer o culto. Já tive uma postura diferente no culto, porque Jesus estava no culto. Já fui mais sério. Uma vez eu tinha acabado de almoçar, levando meu prato para a pia. Aí eu olhei meu prato, meu copo, meu talher, né? Pensei assim, eu não vou fazer peso para os outros não. Ainda mais que Jesus estava do meu lado. Aí eu fui lá ver meu prato, meu copo, meu talher, coloquei lá, mas lá no fundo da pia tinha uns 2 pratos e uns 2 colheres. E eu fui sair, pela primeira vez eu achei muito estranho que a ideoplastia mental de Jesus ficou. Eu saindo da pia e ele olhando para a pia, eu falava assim, E eu tinha pensado exatamente isso. Eu não quero ser peso para ninguém, né?
Aí eu estava olhando para os pratos, né? Então fui lá e lavei os que estavam na pia. Aí quando eu estava saindo, eu escutei a voz mental assim: não só torne a vida dos outros leve, ou melhor, não seja peso na vida dos outros, mas também torne a vida dos outros leve. Pediu para lavar os pratos, para tornar leve a vida dos outros, né? Logicamente que eu sei que, eu imagino, ideologia, ideoplastia de Jesus. Não só 1000 passos, mas 2000. Isso aí, meu anjo da guarda aproveitou ali a deixa. Né? Então, a gente descobre, não tornar peso na vida dos outros é o primeiro passo, né? O segundo é, torne ali a vida dos outros mais leve, que é um nível de cooperação que você ultrapassa os limites da obrigação, né? Simão, voltando aqui ao livro, né, está relatando aqui um momento que eles conseguem observar a situação do paciente lá, né? Isso. A pessoa que foi para tomar massa. Isso. O passista encarnado, eu sei que com o tempo as percepções vão se acentuando, né? As sensações. As sensações, né? A exposição frente ao paciente, você sente que alguma coisa ali não está bem e dedica a atenção ali. Mas pode chegar ao ponto que a gente vai conseguir... Num processo de desenvolvimento da evidência, sim. Mas eu preciso desenvolver a evidência para isso, né? O passista ele desenvolve uma sensibilidade energética. Com o passar dos anos, ele vai passando a mão, já vai sentindo que em determinadas áreas a mão dele é mais sugada, onde ele concentra mais. Mas no caso desse propósito aqui, já é um desenvolvimento visual. E para isso nós temos que desenvolver um olhar de bondade. Como nós ainda não conseguimos fazer isso no dia a dia, porque isso demandaria uma compaixão muito grande pelas pessoas e pelas circunstâncias, porque todo o padrão de uso dos recursos que o Criador nos depositou na expressão de um corpo, se nós formos um espírito conscientemente bons, todos os nossos atributos eles passam a ter uma conotação de uso a benefício da vida. Aí você começa a exercer um padrão vibratório de amplitude desses recursos. Então, se eu começo a não dar ouvidos aos problemas humanos, na valorização do desequilíbrio, eu amplio minha capacidade de acústica interior. Se eu começo a olhar todos os ângulos da vida com um olhar de bondade, eu começo a desenvolver um padrão vibratório superior sobre os olhos, sobre a fala. Quando eu começo a filtrar melhor as condições de fala, um padrão de muita superioridade, né? Mas todos esses três elementos, eles requerem um desenvolvimento de uma bondade interior. Se a gente faz isso aí, nós abrimos possibilidades para que isso possa acontecer por nós mesmos, né? Mas aí requer muita maturidade espiritual na nossa vida, porque em todas as circunstâncias da vida, a forma como nós reagimos àquilo que nos é apresentado, se há uma conotação de compreensão, no mínimo, já é um passo de desenvolvimento maior aos recursos que nós possuímos. Por isso que muitas vezes a gente tem que ter uma compreensão pelos desequilíbrios alheios, pautando, lógico, a distância da proteção de uma realidade física. Mesmo chegando nesse patamar, nós ainda podemos ter um comportamento mais equilibrado em resposta às agressões, porque todas as ações requerem compaixão. Está claro? Principalmente nas perspectivas em que nós estamos num ambiente mais propício a isso, como um centro espírita, né? Porque senão nós iríamos
fechar as portas do centro para as pessoas que necessitam com mais profundidade, né? Então, é onde nós somos chamados a um desenvolvimento maior de capacidade de amparo aos companheiros. Quando nós nos fazemos instrumentos e utilizamos os nossos recursos de manifestação corporal, que não é nada mais do que uma instrumentação de capacidade artística superior, porque a voz é instrumentação de vibração criadora, os ouvidos são acústica de captação, né? Os olhos, tudo isso são campos que nós podemos sublimar de padrão mais nobre quando os nossos espíritos são nobres. Mas como nós não temos ainda os espíritos nobres, nós exercitamos uma ação consciente de trabalho nessa direção. Então isso faculta a amplitude das capacidades que a nossa instrumentação, talvez nós a usemos num limiar muito comum. Lógico, o expositor que dedica uma vida para falar do bem já melhora os padrões desse núcleo energético. As pessoas que desenvolvem um olhar de compaixão já desenvolvem um padrão superior aos recursos da percepção visual. Aqueles que já filtram a capacidade de valorizar os elementos mais nobres, desvalorizando ou apagando, esquecendo as ações de falas perturbadas. Então, a gente vai desenvolvendo um padrão vibratório em torno de nós, em que essas instrumentações passam a ser usados com recursos mais amplos dentro da nossa vida. É quase uma necessidade de nós nos transformarmos em artista do uso da instrumentação que nós somos colocados. Porque o nosso corpo, ele é um instrumento de possibilidades infinitas, que infelizmente ainda não sabemos explorar o potencial, e muitas vezes na capacidade de uso nós o quê? Desafinamos essa instrumentação, né? Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, então qual é o fundo de maior expressividade de desenvolvimento moral das criaturas? É quando nós não somos joguetes das emoções, mesmo elas estando em nós. Nós nos conscientizamos. Por isso, por exemplo, o budismo, ele estuda muito e desenvolve uma consciência sobre as emoções perturbadas, para que elas não sejam a diretriz e a dona das nossas reatividades. Por enquanto, todos nós somos joguetes dessas forças emocionais: raiva, mágoa, inveja, ciúmes. Aí tem uma fileira de emoções perturbadas que nós temos uma sintonia muito grande quando elas vêm para reagir. O que nós tínhamos que aprender a fazer? Quando a gente tiver com uma emoção perturbada, olhe para a emoção e não olhe para o objeto que criou a emoção. Se eu já consigo voltar para isso e compreendo a natureza dessas emoções a nível corporal, eu posso ainda facilitar a não repercussão dessas emoções no corpo. Porque se eu sei que a raiva é agitada, a ansiedade é agitada, eu tenho que me postar com o corpo mais relaxado. E sabendo que, por exemplo, que uma preguiça, uma má vontade, a acomodação, a tristeza, são emoções que querem um corpo mais quieto, eu já me ponho na predisposição de um corpo mais tonificado, para tentar dar o mínimo possível para que essa energia tenha repercussão na instrumentação que nós apresentamos. Não é assim? Por isso que ele falou da disciplina das emoções. Se alimenta paixões que as desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles
quem convivem e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Por isso que nós temos as doenças que estão contagiosas no campo físico e somos passíveis de sermos afetados pelas doenças de ordem moral e espiritual, em decorrência das desarmonias que nós trazemos por dentro, né? Porque se gripe pega, como manifestação material, já de uma distonia emocional muito intensa, emoções perturbadas como raiva pegam fácil, né? Quantas vezes o simples ato de ler uma notícia, de escutar pessoas, podem nos aferir um estado de perturbação pelo simples contágio de desequilíbrios, que é, para a espiritualidade maior, as doenças de ordem interior, criando essas nuvens e essas ramificações em áreas específicas que nós somos mais frágeis, né? Por exemplo, qual que é o cérebro emocional do nosso corpo? O intestino, né? Por isso que é uma região muito sensível. O próprio André Luiz desencarnou por uma cirurgia de intestino, porque na época dele a medicina não era tão avançada assim, em decorrência das falhas emocionais que ele alimentava nesse cérebro vivo emocional. Porque o próprio mentor disse para ele que os estados de neurastenia que ele tinha, ou de desequilíbrios emocionais que ele tinha no dia a dia, afetavam diretamente o seu campo intestinal. Por isso que para nós alimentarmos de estados como raiva, mágoa, né? Irritabilidade, vão afetar essas regiões principalmente. E o órgão que tiver mais afinidade para o nosso sofrimento, ele vai ser o alvo mais propício a sofrer a invasão dessas energias, que na verdade esses núcleos de sombra são parasitos, vírus, bactérias de ordem espiritual, da qual nós até lemos, não sei se foi Evolução em 2 Mundos, foi? Na última, foi sobre isso que nós falamos sobre Evolução em 2 Mundos, vocês lembram? Ou eu que li no livro meu? Deve ter lido, né? Então, somos os modificadores dos princípios inteligentes. Princípios inteligentes esses, de natureza física e espiritual. Então, existem vírus, bactérias, cianofícias e outros elementos tais, que são elementos do campo material que podem provocar doenças em nós, mas que eles só atingem a gente porque nós abrimos brecha emocionais para criar um campo de ação desses elementos físicos ao nosso organismo. Mas antes dele atuarem no nosso organismo, o similar deles no plano extrafísico, no perispírito, atingiram primeiro o campo para propiciar esses elementos a terem ação sobre nosso campo de afetação patológica, né? Então, os vírus materiais sintonizam-se com os vírus espirituais para gerar em nós esses desequilíbrios que tanto temos. Logicamente que nós, nas nossas condições evolutivas, por mais nobre que sejamos no nosso modo de ser, talvez ainda mesmo assim iríamos propiciar desarmonia em decorrência da materialidade do nosso corpo. Só menos talvez Jesus, espírito muito sublimado, não teriam doenças na Terra. É muito difícil nós avaliarmos Jesus com doença. A mente dele nem o corpo dele propiciaria isso. Já havia até livros falando que Jesus tinha tétano, tinha isso. Não dá. Isso quer dizer que nós ainda não compreendemos a natureza de um espírito puro na Terra. Se o livro dos Espíritos é bem claro, nesse sentido eu bato na tecla, porque não foi nós que colocamos.
Quando eles falam do Espírito puro, e eles colocam característica do Espírito puro no Livro dos Espíritos, em se tratando da influência da matéria, ele coloca assim: nenhuma influência da matéria. É muito difícil, se Jesus é atestado como Espírito puro na Terra, ele sofrer qualquer impressão de ordem desarmonizada da matéria sobre ele. Até porque as linhas de forças que movem a estruturação de qualquer corpo que ele possa apresentar, elas são extremamente o quê? Harmônicas, em cujas partículas ajustam-se naturalmente a elas. Nós não, nós somos igual fio desencapado, fio batendo no outro, estando em curto, não é assim? Que as partículas e os agentes em torno de nós só fazem o quê? Materializam as suas expressões, não é assim? E olha para você ver, eu tenho garganta, estou com garganta já combalida. Eu faço palestra, não é assim? Tento proporcionar auxílio àqueles que eu converso. Mas mesmo assim abre brecha para ter distonia de garganta inflamada. Isso quer dizer que a coisa não está boa. Não é o suficiente para o meu espírito, que é uma área extremamente compromissada pelo meu ser no passado, e que precisa de o dobro para se harmonizar mais do que o comum. Que aqui, aí nós temos que realmente chegar ao padrão, não só de andar os mil metros. Tem que ser 2.000 ou 3.000 no mínimo, ou até 4, como diz o Zaqueu, que eu restituirei 4 vezes mais todos aqueles que eu quero. Tá claro? Então, nesse sentido eu não posso reclamar da garganta. Tem que cuidar dela. Tomar os medicamentos, precisar, né? Aí tem que falar muito melhor ainda. Talvez ainda não fala nem besteira simples. Que besteira simples para mim é como se fosse besteira profunda para os outros, né? É como se os espíritos, cada vez que uma garganta dessa inflama, falam assim: meu filho, você ainda está desperdiçando sua corda vocal em expressões desarmoniosas, né? Então, nossa harmonia, a nossa imunidade começa pela harmonia mental. E segundo passo, pelo que fornecemos ao organismo. Sim, porque nós somos um centro de vida vivo. Isso é nosso espírito. Nosso espírito é um centro de vida que precisa criar vida, né? E as emoções perturbadas é uma criação destonizada da vida que deveria ser proporcionada, né? Qualquer assim insatisfação, vamos pegar pequenas queixas. Eu já não estou falando de queixas expressas, não, né? Pequenas queixas que nós possamos criar já é padrão de desarmonia para a nossa vida pessoal. Está claro isso, gente? Hoje nós falamos sobre reclamação aqui. Você vê, né? Você vê, para mim, você falar assim: não, está tão quente, já é um problema. Que é a desarmonia. Criando afetação nos meus órgãos dos campos em que eu sou compromissado. Que órgão cada um é compromissado, eu não sei, mas fica atento, principalmente naquele que mais adoece, né? Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Por quê? Em se tratando do Espírito, das qualidades do Espírito, nós temos duas essências fundamentais que lhe caracterizam o ser.
Um é a absorção, que nós chamamos de alimentação. Qualquer perspectiva em que nós assimilamos alguma coisa é alimentação. Então, escutar alguma coisa é nutrição. Observar ângulos da vida é nutrição. Porque para haver produção tem que haver compensação nutrida. Isso é um processo da micropartícula às galáxias. O que buraco negro é? Um núcleo de alimentação energética. Isso quer dizer que alimentar vai estar sempre inserido na nossa existência. O que vai modificar é o padrão daquilo que nós alimentamos. Se eu já olho uma criatura julgando-a na inferioridade que ela pode apresentar, eu estou alimentando princípios degenerativos na capacidade de ver. E a partir dali ainda eu vou o quê? Produzir. Porque eu alimento para poder produzir. Então nós temos a assimilação como fundamento da vida e a produção como reutilização dos recursos alimentares. Nessas duas bases nós temos os fundamentos da existência na sua matriz mais profunda. Qualquer que seja o ângulo em que eu esteja usando ou captando essa possibilidade, Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece normalmente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. E vida de oração não é ficar rezando, pegando, como é que chama, por exemplo, um terço para passar o dedo. Essa oração seria postura. Postura de vida. Basta ver que o espírita vai chegando uma hora que ele para até de fazer oração. Tem até culpa disso. Porque a oração para ele já não é a oração falada. A oração é movimento de vida. Uma pessoa que vive conscientizada no bem, ela está orando o tempo todo. Porque orar é estar com Deus. É intercâmbio com Deus. E se você abraça o bem na sua forma de ver, na sua forma de conversar, você está em plena oração contínua. Você está em vida de oração. Essa que é a vida de oração. Não conseguiu entender outra vida de oração. Porque ficar falando petitório, conversar com Deus, não altera muito não. Indicou o coração de carne da irmã presente e continuou. Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo. Então já fica de olho nos atritos. Vai perturbar o quê? As coronárias. Entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa a matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar perigosa enfermidade. Atendamos ao caso. Sempre sob minha observação, Anacleto assumiu nova atitude, dando-lhe a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes. Em seguida, começou a atuar por imposição. E olha, quem está dando passe é o encarnado ou o desencarnado? O desencarnado. Que o encarnado pode ajudar. Então, se uma pessoa vai para o centro e os encarnados não ajudam, o desencarnado vai fazer a parte deles, pelo menos. Porque eles vão trabalhar exatamente nessas nuvens energéticas e nós vamos complementar em apoio energético ao corpo perispiritual e físico, ajustando a energia vital, parte da nossa energia vital, em benefício do outro. Isso quer dizer que todo passista perde energia vital. Pode desencarnar um pouquinho mais cedo, mas não é suicídio.
Aí a pessoa fica preocupada. Então, se eu sou passista, eu vou desencarnar mais cedo. Você vai desencarnar mais cedo de qualquer maneira. Se falar mal dos outros, olhar mal dos outros, desgastar a energia, abusar das energias, você vai desencarnar pior do que quem dá paz. A cota de perda de energia para quem dá paz é muito menor do que quem gasta a vida olhando, agindo, desgastando, bebendo, falando mal dos outros. Vai desgastar de qualquer maneira. A diferença é que no centro ele desgasta para o bem. E quando ele está doando energia vital para o bem, ele está ganhando energia de quem? Porque ele é um médium inicial, o espírito vai dar a energia espiritual para canalizar em direção ao outro. Você então recebe em compensação as energias espirituais do espírito que te auxiliam a dar o passo. Samuel, mas não falam aí que a gente não morre antes da hora? Você vê, né? Mas como a hora não tem hora justa, a morte Antes da hora, é assim? agora é peru, É. 6 meses, né? Fascista não vai morrer antes da hora por causa do passe. Ele vai ter merecimento de morrer antes para não precisar sofrer tanto. Ah, bom, agora melhorou. É assim? Tanto é que numa das obras de André Luiz que nós vamos ler, que é a próxima, o André Luiz averiguando que o companheiro desencarnou antes dele. Ele tinha que morrer lá, imagina, lá por 100 anos, ele morreu com 90. O André Luiz ficou injuriado porque estava recebendo auxílio e amparo. Aí uma hora ele chegou para o mentor e falou assim: tem uma coisa errada aí, porque eu morri antes da hora e não recebi esse auxílio. E ele está morrendo antes da hora que eu estou vendo aqui a data de desencarne dele, ele também é suicida igual eu. Aí o mentor, com muita bondade, falou assim: eu não sei o que você fez na vida para você morrer antes da hora. Mas no caso dele, é porque ele era o primeiro a chegar no centro e o último a sair. Quando tivesse uma alma viva no centro para conversar com ele, ele não ia embora, entanto não atendesse os companheiros. Então as suas energias foram gastas para o bem, meu filho. Por isso que ele tem o direito e o merecimento de ser acolhido nessa forma. O André Luiz ficou caladinho. Porque ele não gastou assim não. Gastou de outra forma. Não é assim? E o mentor nem falou, porque o mentor sabia. Mas por bondade por ele, falou por que ele estava atendendo e ele não queria saber por que o André Luiz não foi. É assim? Colocou a mão direita sobre o epigastro da paciente, na zona inferior do externo, e com surpresa notei que a destra, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma, absorvendo nitidamente os raios, observando nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor, assediada pelos princípios magnéticos postos em ação. A reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se fora atraída pela vigorosa vontade da Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espairando-se sobre a mão irradiante ao longo da epiderme. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Fez o contato duplo sobre o epigastro, erguendo ambas as mãos e descendo-as logo após, morosamente através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo das mesmas operações, que nós chamamos de passe longitudinal. Então o que ele fazia? Ele usava a mão magneticamente para empurrar as energias ao fio terra do corpo em direção ao quê? Ao chão. Tá claro? Logicamente que você não precisa baixar até no chão para descer a energia não. Quem vai impulsionar isso é o quê? A mente. Não é o pano. É como se as mãos fossem o pano, esses paninhos de limpeza de cozinha.
que vai tirando a sujeira, mas no nosso caso é a irradiação mental e o magnetismo que, favorecendo o superior energia sobre a inferior, impulsiona ela ao movimento de saída para se transformar em direção à Terra, né? Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Você vê o trabalho dos espíritos invisíveis em favor de nós sem que nós o percebamos. E ir no centro espírita facilita mais, porque os espíritos estão lá para fazer isso com mais facilidade, porque aqui é o hospital de tratamento de medicina espiritual, e medicina espiritual não é uma medicina ligada a fenômenos externos, mas ao magnetismo irradiante das criaturas. Isso quer dizer que a medicina do futuro vai ser mais o quê? Energética. As pessoas não entendem porque os medicamentos eles são alopáticos e homeopáticos, caminhando para a direção dos florais até a pura energia emanada das criaturas, né? Já disse para vocês que no centro espírita o tratamento pelo passe é um tratamento de emergência nesse sentido. Olha como é que é um tratamento simples, né? De compaixão a pessoa que deixou-se levar por uma emoção perturbada, e se ela está no centro espírita, ela pelo menos escutou uma palestra, alguma coisa similar para dizer a ela: não se perturbe em briga com o marido, com o filho ou com ninguém, não exaspere-se no trânsito, né? No julgamento das pessoas. Quantas são as possibilidades que nós precisamos desenvolver para que nós não criemos problema para nós de irradiações comprometidas no próprio perispírito. Nós ainda somos aquele agente espiritual que recebe o manancial do Criador, seja ele as condições que nós temos do corpo, para que nós possamos usufruir, usar numa melhor qualidade. Mas ainda, infelizmente, somos aqueles que recebem do Criador a grandeza de organizações e não sabemos usar, porque não sabemos viver. Saber usar é saber viver, saber comportar-se. Mas infelizmente nós temos essas escorregadelas, muito naturais para o desenvolvimento moral e espiritual da nossa realidade numa atual circunstância evolutiva. Mas todo esforço que nós fizermos para minorar nesse sentido é bem feito. Por isso que a vida é uma escola em que as pessoas desequilibradas ao nosso lado são os nossos professores mais tarimbados para nos ajudar. Porque se não tivesse perturbação alheia, nós não melhoraríamos. E cada um de nós estamos exatamente do lado das pessoas que mais nos influenciam e perturbam em decorrência das nossas necessidades. Não adianta nós andarmos do lado de espírito elevado, que não vai melhorar nossas condições de perturbação. No dia que nós saturarmos, nossa harmonia ela for perfeita, aí sim você pode andar do lado de espírito assim, porque aí você está em sintonia com eles. Quando nós estamos do lado de pessoas perturbadas, é porque nós precisamos muito melhorar a nossa própria harmonia interior diante dessas pessoas. Ninguém chega do nosso lado à toa. Ninguém vai trabalhar em setores à toa. Todos os lugares nós encontramos, estamos do lado das pessoas daquilo que nós mais precisamos desenvolver. E que aquilo que mais nos perturba é onde nós mais precisamos melhorar. Né? Samuel, você falou da energia que vai curar as pessoas, né? E hoje até é bom se não dela, ela falou sobre depressão, e um rapaz que trabalha lá em casa, assim, faz serviço em casa, mexe com câmera, essas coisas, né? Ele teve lá, eu conheci ele há muito tempo.
E tem muitos anos que ele tem depressão, mas muitos anos. E o relato dele é o seguinte: quando ele acorda, o pensamento dele é que ele tem que sair, levantar da cama e descarregar um caminhão de açúcar, de saco de açúcar. Ou seja, é aquele trauma. Aquela indisposição. E ele comentou que uma pessoa indicou para ele um tratamento através de músicas que têm uma determinada frequência. E tem lá frequência tal, frequência tal, frequência tal. Ele falou que começou a fazer isso, ele já está tirando até os remédios. Você vê, né? Ele mudou completamente. Mudou completamente. Você vê, simplesmente ele sintonizando a mente dele pelas gravações da música. Você vê como é que as músicas nos mexem com as nossas emoções, né? Assim? Por isso que a nossa evolução está tão perturbada que as nossas músicas são o quê? Perturbadoras, né? Mas é o que nós gostamos. Ele ficou de me passar, inclusive, e aí eu posso disponibilizar para quem quiser. Isso aí, são recursos bons que possam ser usados, né? Até mesmo em consultórios médicos, psicológicos, qualquer que seja, dentista, né? Assim, olha o tanto de coisa que nós podemos favorecer se nós percebemos a apresentação que a pessoa se faz, né? Eu estava admirado. E como o assunto envolvia problemas espirituais de elevada significação, assim que o instrutor terminou o trabalho, indaguei: perdoe minha pergunta, mas na hipótese de não se socorrer esta irmã da colaboração de uma casa espírita, como se haveria com a doença oculta? Estaria ao abandono? De modo algum, respondeu Anacleto, sorrindo. Então nós falamos, por que o centro espírita é mais fácil? Porque ali é claro, mas os recursos de auxílio estão limitados a centro espírita, gente? Não. Há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade, amparando as criaturas que, através de elevadas aspirações, procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. Então esse trabalho de passe é feito em todas as religiões. Basta ver que as próprias religiões se abrem à perda de preconceito e de hoje já começa a imposição de mão, né, assim. E isso vai se expandindo tão amplamente que hoje tem o reiki, como é que é? Tem os nomes aí conforme, né? Jorei e outras tantas, né? Que vão ampliando essa ação. Recentemente o próprio SUS já tem aceito o reiki, o passe, porque já sabe que as irradiações são reais. A acupuntura, né? Isso. Você vê, a ciência, isso tudo é bobagem, mas na hora que assustar, está em tudo quanto é lugar. Todos os lugares. Que é benefício natural gratuito, gente. Não é? O Sol não é um centro de irradiação de passes. Quando a gente começa a dar passe, nós estamos atrasados com o Sol pelo menos uns milênios. Não só o Sol, as estrelas, né? Assim, tem passe de tudo quanto é jeito. Nós é que resolvemos trabalhar. Como diz assim, está tudo trabalhando. Você resolveu agora, meu filho? Você acordou logo agora? Já podia estar irradiando há muito tempo. É. Imagina Jesus, que era um sol irradiante, cujas energias o tempo todo emanam. Não é à toa que tem uma expressão dizida, escrita no Evangelho: alguém tirou virtude de mim. Não quer dizer que a pessoa tirou com consciência que estava tirando, porque ele estava irradiando o tempo todo. Mas tem uns que tiram. E ele acentuando que há uma necessidade de algumas pessoas buscarem essa irradiação por si mesmo. Porque ele estava irradiando. Imagina que a nossa mente, no dia que ela for um núcleo de irradiação contínua, eu serei um espírito elevado. Eu já saio de casa irradiando. Uma pessoa que sorri para os outros é irradiação de alegria. Uma pessoa que olha com carinho para os outros é irradiação de bondade. Uma pessoa que escuta uma pessoa falar é irradiação de captação e consolo.
Quantas possibilidades nós temos quando nós nos conscientizarmos que nós somos centros de irradiação vivos. Por isso que nós somos ou planeta ou estrelas. Ou nós somos aquele sugador que não faz nada por ninguém. Não é assim? Ou já saímos de nós em benefício da vida dos outros. Toda pessoa que vai para um trabalho de caridade já está aprendendo a fazer isso, sem saber. Até que no dia que ele conscientiza que ele é pura caridade. Imagina quando nós nos conscientizarmos que nós podemos ser caridade contínua. Nos transformamos em pequenas estrelas em formação. Porque nós não sabemos, mas quando nós irradiamos para o bem, ou buscamos, de alguma forma, nos transformamos em fonte de irradiação contínua, nós estamos formando uma estrela viva. Nós seremos um sol. Talvez, nesses princípios, nós começamos a estudar a cosmogenia, que é a formação dos corpos celestes, estruturados em nosso próprio perispírito. Nesses momentos, nós somos um cosmo de formação, formando-se como se fossem estrelas. Mas é necessário ter muita consciência para isso, porque nós ainda somos muito planetas. Ainda estamos muito achando que somos necessitados da irradiação dos outros. Não é assim? Até no dia que nós acordamos, né? Virar núcleos de irradiação contínua. Isso é que era Jesus. A gente chega nos lugares e diz, nossa, fulano passou energia ruim, porque você está captando. Por que você não foi irradiante? Toda vez que você chegar uma pessoa para receber uma energia ruim, já centra energia para o outro. Não é você que tem que pegar a energia dos outros, não, você que tem que fazer o quê? Sentiu alguma coisa errada, já faz assim, já muda o padrão e já irradia. Já gera energia e já. Não vou pegar a sua não, desculpa, mas eu vou dar. Mas são tão poucas as pessoas que sabem disso. Por isso está esse negócio do jeito que está. Nós estamos aprendendo aqui agora. Não é assim? Como se diz assim, fique esperto. Tem muita gente que não sabe disso conscientemente, né? Isso. Que na simplicidade, às vezes, faz isso o tempo todo, né? A gente às vezes encontra com uma pessoa fazendo o trabalho dela, sorrindo, cumprimentando a todos ali, ela está irradiando o tempo todo, né? Tem aquelas pessoas todo mundo conhece alguém que às vezes está doente, está ali, ninguém fala, se você não souber, você não fala que a pessoa está ali sempre alegre, né? Essa pessoa está irradiando. Você vê, nós vamos sair daqui da reunião sobre o impacto dessas informações. Mas nós descemos a escada, nosso padrão mental já muda. Nós já viramos o quê? Túmulo caiado, núcleo de sucção. Aqui é que tem um Wi-Fi. A gente sai lá fora. Essa é boa. É assim? Você vê. Né? Então, nós vamos chegar lá. Você ia falar? Você falou a respeito. Vamos gravar isso no pendrive, então. Desde a gente captar, doar. Mas quando a pessoa está com energia assim, muito pesada, Resolve. Se você for esperta, você doa. Se você não captar nada. A palavra consegue receber essa. É porque, por mais forte seja uma energia ruim, ela nunca é mais forte que a luz. Não é assim? Porque a sombra é a ausência de luz. O mal é a ausência do bem. Né? Mesmo uma pessoa negativa demais, você já pode irradiar energia boa para ela. No mínimo, ela não vai querer falar muito com você, não, porque ela vai achar estranho. Né? São segredos que a gente vai começando a captar. Né? Samuel, eu acho muito difícil manter isso nas relações da gente, principalmente de trabalho.
Porque você não escolhe, assim, você escolhe o seu núcleo de amigos, o lugar onde você convive, todo mundo vem pra cá com uma intenção já, né? É mais fácil você criar uma sintonia positiva. Agora, quando você está num ambiente que você precisa de um colaborador que faça o papel dele, ele não faz, e a gente às vezes tem que julgar esse outro sim, e pensar em querer mantê-lo na equipe ou não, é difícil. Isso mesmo. Então, você vê o trabalho do Sol com a Terra. O escritório dela é a Terra. Se o Sol pagasse com a da Terra, estava perdido. Por isso nós temos que ter sabedoria. Porque o campo prático, ele é muito mais real do que o campo de instrumentação como nós estamos aqui. Esses valores só têm significação quando eu transformo as minhas irradiações em um ambiente como esse. Porque eu sou chamado ao Criador para colaborar. Tem. Se você se pegar a fonte divina, você pode ter certeza que esse manancial nunca se acaba. Por isso que Jesus, ele busca a fonte em Deus, os apóstolos em Jesus e a multidão nas fontes. Quando eu começo a acordar para a vida, eu começo a perceber que nós somos chamados a cooperar com o Criador. É a única coisa que Jesus, o Criador, pede de nós. Coopere. E se você é chamado a trabalhar com gente nesse nível, você tem que saber falar, ajustar, educar, mas nunca perda a possibilidade de irradiar alguma coisa em benefício deles. Que é exigir da inconsciência do outro uma capacidade que nós temos de compreender. Por isso nós temos que ser igual ao Sol. Não tem uma música assim? Tem esse espírito, é muito bonita, né? Assim como o Sol. Então, nós vamos aprender uma hora. Por isso que um espírito estrela é diferente de um espírito planeta. A maioria de nós é planeta batendo trombando com a órbita do outro. Né? Mas vamos chegar lá, aos poucos. Samuel, mas isso que você está falando é o que você falou. Às vezes você vai fazer o desligamento de uma pessoa sendo um sol. É a forma que você vai, as palavras que você vai escolher, a forma que você vai levar isso para a pessoa. Isso aí. Né? Não é que você não vai O ruim é que nós somos um planeta perturbado, nessas horas a gente só deixa a perturbação usar. Esse que é o problema. A manifestação de fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora. Olha o que ele está falando de oração aí, de fé, né? Recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro do mais alto, através da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. Agora imagina quando você verifica que você, mais do que receber, você se transforma em co-ajudante de doação. Como eu disse, no Livro dos Espíritos, quando se fala da oração, os Espíritos não falaram que a oração é dividida em 3? Nós até falamos aqui. Pedir, louvar e agradecer. Então veja bem, pedir é para a criança, louvar para adolescente e agradecer para o espírito amadurecido. São 3 estágios da oração. E nós temos que perceber em qual dos 3 mais nós nos localizamos. Se eu estou afeito ao só pedido, ainda eu sou o quê? Criança. Criança que pede tudo, gente. Já notou? Quando você já louva, já há um padrão superior no processo da prece. Você já está cantando. Não é assim? Já está proferindo alguma coisa em benefício dos outros. Agora, agradecer é quando você já está sustentado por si mesmo, no padrão de que não pede mais e nem louva mais. Você só sabe o quê? Reconhecer. Olha, se nós já começamos a chegar no estágio, você vai fazer oração, você não tem que pedir nada,
você só tem que agradecer, você já está no estágio muito elevado de oração, né? Mas você já pode fazer é pedir para os outros. Quando você começa a fazer prece para os outros, é porque você já está num padrão mais... Não é assim? Isso nós temos que avaliar a forma de nós vivermos. Porque uma pessoa que começa a não pedir é porque ela já é rica. Já se sente muito sintonizado com a riqueza da vida. Se nós estamos pedindo muito, gente, pode colocar na carapuça aí, tá? Né? O novo companheiro indicou à irmã que se libertara da desastrosa influenciação e esclareceu depois de muita pausa. Então, para vocês verem quanto trabalho a espiritualidade tem todo dia. Ali atrás já falou que o sol é o grande queimador de substâncias deletérias. Por isso que a noite é um problema sério. Não tem o sol, nós multiplicamos a mente perturbada. Ainda bem que à noite o que nós temos que fazer? Dormir para aliviar um pouco de... Pelo menos na hora que não tem sol para queimar essa energia, ele está dormindo. Para perturbar menos. Né? Imagina nós acordar da noite. Né? E tem esse trabalho. Tem esse trabalho no centro, tem trabalho na igreja católica, tem esse trabalho no canto protestante. E tem esse trabalho na rua, gente. Que os espíritos chamam posto de atendimento emergencial, em cuja função enfermeiros todos nós podemos nos candidatar. Não é assim? Você viu a sigla? Posto de atendimento emergencial é PAI. Você vê, ó. Não é assim? Deve ser dos espíritos. Você captou a mensagem? Porque no fundo, esses postos trabalham por ser emergencial com profissionais sem emprego fixo, que também atuam como emergentes. Isso quer dizer que qualquer de nós está pronto para trabalhar, se nós estamos abertos a estarmos conscientes das perturbações alheias. Eu me coloco então numa postura de enfermagem espiritual contínua, em que qualquer lugar que tiver eu posso contar com ele. O problema é se nós estamos vigilantes o suficiente para que isso possa acontecer e eu poder trabalhar de forma natural quando eu estou atento a essas possibilidades. Por quê? Novamente, lembrando da passagem de Jesus, da figueira que não tinha frutos, oliveira, figueira, em que Jesus pediu para os apóstolos pegar o fruto, e a árvore dentro da lei só dá fruto na época de fruto, mas com Jesus é uma árvore que tem que dar fruto o quê? O tempo todo. Então, o que Jesus está dizendo? Que árvore nós vamos nos apresentar dentro da vida? Uma árvore que só dá fruto no período certo? Então é aquele que só dá paz na hora de dar paz, que só dá atenção na hora da... Não, a obsessão não aparece nem em casa não, porque a minha desobsessão é quarta-feira, 9 horas da noite, aí você pode vir. É a árvore que dá fruto na hora certa, não é assim não? Não é assim? É. Com Jesus, como diz um amigo meu uma vez, a amiga nossa está com uma obsessão muito forte na casa dela, ligou 4 horas da manhã para mim e para o meu irmão. Aí, insinuamente, eu pensei assim, mas tinha que ser essa hora, certo? Nem cedo mesmo. Aí, né? Você é qual árvore, meu filho? Não é assim? Nossa amiga está procurando a verdade cheia de sincera confiança em Jesus. Esse é o problema de quem procura a verdade, igual a gente aqui.
começa a cair nessas consciências. É assim? E tem que mudar, gente. Não dá para ficar alimentando perturbação, que eu briguei com a mulher, com o marido de tarde. Aí você escuta uma dessa e fala assim, não dá para manter na perturbação. Tem que mudar. Tem que favorecer a mudança vibratória, a possibilidade de não alimentar o resquício de repetição daquilo que aconteceu. Principiando nos caminhos do perdão autêntico. Não é assim? Que alguém tem que começar. Para não ser a manutenção da perturbação que precisa ser modificada. Porque quantas vezes você leva consigo no dia aquelas discussões na repetição de uma semana? Não é assim? Eu preciso mudar os padrões. Porque alguém tem que começar, gente. Porque se eu for ficar repetindo o que sempre acontece, eu entro no ciclo inferior das encarnações. Né? A ovelha fustigada, né? E falando nisso, o símbolo do budismo lá, se não me engano, naquele... Tem um porco, o homem, o cachorro, um correndo atrás do rabo do outro. É assim? É. Hã? Não, é o budismo mesmo. Quando eles estudam aquele quadro deles lá, a roda da vida, a roda do budismo, aí tem o céu lá do... Né, tem vários... E no centro dele tem um porco, um cachorro, eu acho que é o homem também. Preso no ciclo das encarnações inferiores. Né? Mostrando que tem hora que você fica correndo atrás do rabo, repercutindo o problema que tinha que ser largado, gente. Notando singularmente que o núcleo é feito pela ignorância. A ignorância sempre vai ser o problema para nós. Uns vão chamar de porco ou de Beuzebu. Eu vai lá saber o nome de cada um deles. É o mesmo problema, né? Ovelha fustigada pela tempestade do mundo e inexperiente na esfera do conhecimento, volta para o divino pastor como uma criança frágil, sequiosa de carinho materno. Estivesse orando numa igreja católica romana ou num templo budista, receberia o socorro da nossa esfera, por intermédio deste ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo. Então esse negócio de separar, esse negócio, você está muito espiritualista, isso aqui é espírita, nós falamos é assim, não é karma não, porque isso é, gente, para os espíritos não tem essa diferença não, só para espírito encarnado, que acha que está atrapalhando uma religião com a outra. Porque nós é que estamos cheios dessas frescurinhas, né? Para os espíritos não tem disso não. Porque não é a palavra que é mais forte do que a verdade em si, não. A descrição da verdade não é mais forte que a verdade, não. Meu Deus chama Ra, e o seu? O nome que quiser. Os espíritos não têm religião. Você vê. Naturalmente aqui, no seio de uma organização indene das sombras do preconceito e do dogmatismo, porque o espiritismo não tem que ter dogmatismo e nem preconceito, os outros podem ter com a gente. Não gosto de espírito. Tá ótimo, eu gosto de você do mesmo jeito. Respeito a posição deles, mas eu não respeito o seu, não tem importância não, continuo respeitando o seu. É assim que o espírito tem que ser, gente. Vou ficar discutindo religião? Palavra. Por isso que Jesus falava, não entreis em contendas estéreis. Quantas vezes que fica conversando o outro, porque o outro é religioso, pensa assim, você está gastando energia à toa. A pessoa falou que é assim, mas está ótimo. É assim mesmo. E segue em frente.
né? Nosso concurso fraternal tem que estar acima de tudo. É muito mais dinâmico a fraternidade do que achar que o outro tem razão. Aquele médico está psicografando coisa errada, meu filho, ele está fazendo bem, vamos apoiar o que ele está fazendo de bem, esquece o resto, leia o livro dele, não leia o livro dele, eu leio sim, vou tirar o bom, e o que para ultrapassar, deixa lá, gente. Para que a gente tem discussões nesse nível? É mais a compaixão pelos companheiros que trabalham, com dedicação, da forma que eles quiserem, não importa. É mais importante a fraternidade do que a crítica. Quantas pessoas vão parar de trabalhar porque nós criticamos? Agora você tem que pegar ele lá no grau, do jeito que você deixou ele, para defender ideias, para defender pontos de vista. Ah, mas a FEB não gosta desse livro aqui, deixa a FEB para lá, leia e tira o que é bom. Jesus falou isso com a gente. Não, você não deve ler livro de fulano, beltrano, não. Quem falou que eu não devo? A espiritualidade me deu liberdade para ler de tudo, gente. Leia livro budista, leia livro shintoísta, leia livro de espírito, leia livro de tudo. Ó, você está muito mal influenciado. Não estou, não. Aprenda com tudo, gente. E tira o que é bom. Paulo de Tarso falava isso. Ah, mas tem um espírito meio perturbado escrevendo ali, mas ele tem alguma coisa para ensinar? Tem espírito obsessor, ensina para a gente, não faça o que eu estou fazendo. Eu vou escutar espírito obsessor? Não, não escuta obsessor não, que é ruim. Não é bom, gente, para você ver claramente onde você não pode entrar. Tudo é expressão de ensinamento na vida. Não tem nada que não nos ensina. Só que nós temos que ter olhos de ver isso. E para de degradar o nome alheio, principalmente do movimento espírita. Você viu o médium? Eu vi não, meu filho. Ele deve estar trabalhando. E nós aqui falamos mal dele. Deixa o outro trabalhar. Faça análise de critério. Avalie o que é útil, o que é bom. Aquilo que não pode ser discutido, que nós não sabemos, só depois de morrer que nós vamos testar. Deixa para depois. Quantas pessoas lutam aí por uma ideia e na hora que chega lá, e se a ideia for verdadeira, você vai fazer o quê? Pedir desculpa? Tem coisas que a gente não tem nem como comprovar. Então não vou perder tempo com isso não. É uma informação. Ah, mas não leio mais livro desse médico que ele escreveu isso. Gente, qual é essa que escreveu de bom? Ah, mas as pessoas não têm critério. O que eu posso fazer? Cada um tem um critério que dá. E olha que tem muitas mensagens que você fala que está ruim, o outro está adorando. E está fazendo bem enorme para a vida dele. E você vai tirar porque você está achando que você é doutor da lei e acha que o que é certo ou errado passa pelo seu crivo. Se os espíritos amassem mais, quando tivessem mais fraternidade uns com os outros, a coisa estaria muito melhor do que está até hoje, gente. Que é isso, tem, ó, o nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente, é porque é o que tem que ser, gente. Tá claro? Ah, mas pode ter um livro errado, induzindo ao mal. Aí eu posso assim alertar, porque aí está induzindo ao quê? Ao mal. Não está induzindo ao mal, gente? Eu não vou ficar fazendo questões em cima de conceitos, de ideias. Ah, isso não é espírita. Gente, quem falou que alguma coisa é espírita? O espiritual não é espírita, não. O espiritismo estudou o espiritual. Mas o espiritual é mais do que o espiritismo, é mais do que o cristianismo, é mais do que tudo isso, porque sempre vai o quê? Nossa, o próprio Kardec falou, por exemplo, que o livro Gênesis vai ser ultrapassado. Aí você fala assim, o Gênesis já está ultrapassado, o pessoal, o espírito fica ofendido. Vai chegar uma hora que o livro dos espíritos vai ter que reduzir o número de perguntas, porque não tem dúvida igual o livro dos espíritos, 1019 perguntas. No meu livro dos espíritos agora só tem 30 perguntas. Ó, meu filho, você desenvolveu bem. Você não está precisando mais de tanta pergunta assim, não. Mas então uma hora o livro dos espíritos vai ter que reduzir o número de perguntas, gente. Quanto mais perguntas você tem, porque a sua ignorância é muito grande. Para de perguntar e age. Entendeu? Como diz minha sogra, um livro espírita já é suficiente se você ler ele, pão nosso lá, ó, e viver ele bem, não precisa do resto, não.
Já é o suficiente um livro, né? Assim? Nós precisamos de muita coisa, né, Lili? Nossa, já estourou o horário. Vamos voltar aqui, né? Vamos parar aí. A gente fica meio animado com os espíritos, mas